Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. O Papo Cabeça de hoje vai falar sobre uma coisa que você já deve ter ouvido falar muitas vezes: homem não chora. Ou quando o homem está diante de uma situação de risco, você fala: ué, você não vai não? Você não é homem? Então, nós hoje vamos falar sobre a masculinidade. Vamos falar sobre esses desafios que o homem contemporâneo tem enfrentado e como ele tem lidado e como nós estamos lidando com a masculinidade, considerando também a vulnerabilidade implícita em cada ser humano. Para falar sobre isso, convidei mais uma vez o meu amigo, colega Raimundo Reis, psicanalista, doutor em psicologia pela PUC do Rio, e nós vamos debater esse tema com o objetivo de provocar reflexão, de trazer à tona justamente o que é importante na vida de cada pessoa, que é a sua humanidade. Tá bom? Então vamos começar falando... esqueci. Você siga-me no Instagram. Se você gostar do podcast, divulga para os seus colegas, para sua família, para quem você quiser, tá bom? Vamos lá, Raimundo. Então vamos só para começar a colocar um contexto nisso aí, né? A gente conviveu e convive muito ainda com um modelo de homem que é sério, que é rígido, às vezes até mais violento, que é mais sério, mais sisudo, né? Patriarcal, né? Protetor, provedor. E que isso eu acho que tem um contorno muito limitante da figura do homem, da sua existência também. Eu acho que até na clínica, eu não sei você, mas eu tenho muito mais pacientes mulheres do que homens. Então, como é que você pensa que a gente pode falar a partir disso aí, né? A partir da clínica e a partir dessa questão, dessa mudança no olhar sobre o homem contemporâneo? Bom, Carmen, obrigado pelo convite novamente de estar aqui. Eu acho bem legal poder estar aqui trocando uma ideia com você e divulgando a nossa conversa para ver se ela gera discussão, né? Agora, por outro lado, esse tema é um tema super espinhoso. Uhum. Por quê? A primeira coisa que me ocorre é aquela fase da criança em que ela começa a perguntar o porquê. Né? Isso é bastante conhecido, eu acredito. Há uma época em que as crianças começam a perguntar por quê, e os pais respondem tanto quanto possível, mas num dado momento eles falam assim: porque é assim que é. Ou quando você crescer, você vai saber. Uhum. Né? E o que isso mostra? Que é muito difícil você dar um fundamento último para o significado das coisas. Então, assim, homem não chora. Se você começar a interrogar isso, você rapidamente vai chegar um momento em que você vai falar: puxa vida, já não sei mais se homem não chora, porque a partir do que você me perguntou, eu percebi que não é tão fácil assim dar uma base substancial a essa maneira que eu tenho de entender o que deve ser um homem. Uhum. Né? Então, assim, durante muito tempo nós tivemos tradições que orientavam com muito mais precisão o que deve fazer um homem socialmente. Isso foi seguido durante um tempo, mas como as culturas não param de mudar, uhum. E aí, nesse sentido, eu faço a advertência assim, de que lutar contra esse movimento da cultura é a mesma coisa que nadar contra a maré. Você vai dar umas braçadas, mas daqui a pouco você vai descansar, vai voltar. É melhor você ir acompanhando. Uhum. Né? Então, o que acontece? As culturas mudam e, principalmente com um fenômeno que os estudiosos têm observado já há algum tempo, há um enfraquecimento das tradições. Mas há um enfraquecimento das tradições que apresenta um lado bom, que é o lado das pessoas poderem questionar o modo como eles seriam obrigados a existir
e poderem escolher novas formas de existir. Eu não sei se existem, me parece que existem pessoas que acham isso uma desvantagem, que as coisas têm que ser muito certas. Olha, o que é certo é isso, o que é errado é isso aqui, todo mundo tem que fazer assim. Bem, em outros tempos, isso funcionou melhor, porque depois da entrada, eu sempre toco nesse ponto, assim, depois da entrada da ciência profundamente na vida social, em vários aspectos, a ciência, o que é? A ciência é uma prática cética. Às vezes eu digo assim, quando você entra na universidade, você aprende que você não sabe nada. Quando você entra na igreja, você aprende que você sabe muita coisa. Porque está tudo ali respondido. Durante muito tempo, as igrejas, as religiões, tiveram um papel de oferecer alguns mitos fundantes que orientavam as trocas sociais de uma maneira mais precisa. Na medida em que a ciência vem interrogar de uma outra maneira o que são as coisas, desde a filosofia lá com os pré-socráticos, que começam a perguntar, afinal, de onde veio tudo? Quando os pré-socráticos começam a perguntar de onde veio tudo, eles estão questionando os mitos, porque os mitos já explicavam isso. Mas eles falam assim, não, eu quero saber de outro jeito. Da filosofia vai nascer a ciência, e a ciência ela tem essa perspectiva, olha, eu preciso ver para crer, eu preciso de uma prova matemática, e você não consegue ver para crer coisas como, por exemplo, o homem é mais corajoso do que a mulher. Não consegue. Você não consegue ver isso. E se você procurar direitinho, você vai encontrar, às vezes, mais mulher corajosa em certos grupos do que homens. Eu uma vez estava conversando com uma mulher e eu falei assim, alguma coisa de olhar no olho, e ela falou assim, não, mas olhar no olho não é coisa de homem, não, isso é coisa de mulher. Mulher que olha no olho. Bem, não sei se vocês vão concordar com ela, mas eu concordei um pouco. Os homens têm muito mais problema com olhar no olho, porque quando ele olha no olho, a coisa já vai descambar, às vezes, para uma briga, para uma discussão mais forte, ou às vezes até para briga física. Então eles ficam desviando, a mulher encara muito mais. Todos nós, em geral, já tivemos experiência com a coragem das mulheres. Então eu queria primeiro chamar a atenção que, olha, gostem as pessoas ou não, os conceitos relacionados ao que deve ser uma mulher e o que deve ser um homem vêm sendo questionados. Apesar de que, né, Raimundo, a gente está vendo que existe uma corrente que insiste em manter isso, inclusive de uma forma bem clássica, que é meio que ameaçando, né? Tipo, tem que ser assim, se não for assim, né? Deus te castiga, alguma coisa acontece, né? O certo é você obedecer, né? Tá escrito aqui que é desse jeito. Como você disse, é remar contra a maré, mas existe uma maré, eu vou entrar num assunto que talvez seja complicado, mas existe uma maré que a gente não está vendo, que é uma maré virtual, talvez enganosa, mas que convence perfeitamente. Então eu acho que aí vem também essa linha da machosfera. O homem tem que manter esse negócio mesmo de ser mal, de ser agressivo, né? De gostar de futebol, de cerveja, de risco, né? De pancada, enfim. Mas veja, esses valores que esses homens ou essas pessoas, homens e mulheres, né, hoje em dia querem conservar ou resgatar, supõe que naquela época se era mais feliz sendo daquela maneira, ou que naquela época aquilo que é o certo, eles, naquela época, era a época desses valores funcionarem. Agora, já não é mais. Então, o que vai ter que acontecer? Eles vão ter que começar a gritar, bater, chutar. Vão ter que começar, para segurar o movimento da maré, vão ter que segurar com uma certa violência. Por quê? Porque já não é mais o tempo disso, não adianta. Aceita que dói menos, eu diria, porque não tem como você controlar isso. Agora, o que é curioso nesses movimentos é que muitos deles, não vou dizer todos, eles não fazem assim, olha, eu acho que ser homem é isso e eu vou viver assim. Eu acho que ser mulher é isso e eu vou viver assim. Eles querem que todos vivam assim. Isso já mostra uma certa fragilidade. Porque qual é o problema da pessoa ter uma outra maneira de se organizar familiarmente, sexualmente, socialmente?
Qual é o problema? Ora, o problema é que o sujeito que está reclamando disso está ameaçado por isso, a posição dele é frágil. Ele não suporta ver outras pessoas fazendo diferente dele, porque ele se sente ameaçado por isso, pelas mais diversas razões. Isso aí, às vezes, é fácil de você perceber em certas caricaturas que você pode fazer. Né? Assim, por exemplo, um homem que fique o tempo inteiro gritando valores masculinos, né, e enaltecendo a própria masculinidade, é um homem que parece que não está muito tranquilo com isso. Assim como uma mulher que fizesse alguma coisa correlata sobre porque eu sou isso, porque eu sou tanto, eu sou... Não, isso não vale só para as coisas. Sempre que você fica assim tentando falar demais, falando demais, as pessoas olham assim, pô, por que essa pessoa está falando tanto nisso? Por que está tão assustada com isso? Né? Então, assim, o que a gente vê é que essas mudanças culturais nos levaram para uma posição onde muitos chamam a atenção para o individualismo, para o pluralismo ético, ou seja, as pessoas têm várias maneiras possíveis de serem felizes, de serem religiosas, de se comportarem sexualmente. Isso está na Carta dos Direitos Humanos, que é basicamente uma carta que defende a liberdade de você fazer o que você quer, respeitando o que o outro faz também. Então, assim, a Carta dos Direitos Humanos ela vem substituir o que antigamente era transmitido por dogmas. Dogmas que, como eu disse inicialmente, não têm fundamento. E como a gente hoje vive no tempo da ciência, o que não tem fundamento não resiste. Pode resistir num grupo, mas não resiste em todos os grupos. Você vê no próprio desenvolvimento das sociedades democráticas atuais que tem muito esse pluralismo, essas diversas maneiras de existir, uma coisa mais livre. Agora, a liberdade que vem com também menos segurança. Aquele Bauman, aquele grande sociólogo, ele falava disso, mais segurança, muitos já falaram, mais segurança, menos liberdade. Agora escolhe o tanto que você vai abrir mão de segurança para ter liberdade ou vai abrir mão de liberdade para ter segurança. Mas de que segurança a gente está falando também, né? Porque o que a gente muitas vezes via como segurança também era um cerceamento. Né? Eu acho que esse cerceamento de eu tenho que ser desse jeito, porque é desse jeito que a gente é. Menino gosta de azul e as meninas vestem rosa, veste azul e veste rosa, bicicleta rosa de menina, bicicleta... Então, assim, isso é uma construção cultural que, ok, já não funciona mais. Você pode escolher a cor que você quiser. Mas quando você impõe isso, é como você disse, né? É uma fragilidade que está implícita. Mas como é que o homem... Por que a gente está falando tanto sobre isso? Porque a gente tem visto, eu tenho visto muitas críticas ao comportamento do homem. Né? Porque o homem espera que a mulher seja subserviente, o homem espera que a mulher seja acordada, o homem espera que a mulher isso, aquilo. E esse é o perfil do homem. Eu ontem mesmo vi uma dessa, né? Se você acha que você está apaixonada por um homem, ou o homem acha que você está apaixonada por ele por causa da questão hormonal, porque na verdade é uma questão de ocitocina. Foi explicando lá. O fato existe uma crítica que está cada vez mais crescente ao modelo de homem que a gente tinha antigamente, que o homem é o provedor, é o cara que manda, é o cara que decide, é o cara que, enfim, que impõe, né? E, de novo, que não sente, que não está tão presente, né? Como você mesmo disse, né? E a gente tem visto isso, que, aliás, é um desafio enorme, é a gente lidar com os avanços. Porque, né, eu acho que a gente não tem condição interna de se adaptar tão rapidamente à velocidade que as coisas estão acontecendo, né? E aí, qual é a saída? Vamos tentar fingir que isso não é assim. Vamos dizer que lá atrás era melhor. Vamos, né, como diz a Cristiana sempre, né, vamos avançar no retrocesso, como se isso fosse uma solução. Mas esse homem está sendo questionado. Mas eu vejo também que não, que ele mesmo quer se segurar nessa posição. Como é que você acha que isso... Por que isso está surgindo, né? Como é que a gente pode manejar ou lidar melhor com
com esses novos desafios para o homem. Na pergunta anterior, na colocação sua anterior, você tocou num ponto que eu acabei não mencionando na minha fala. Hoje em dia você tem a internet, que é um megafone, né? Então, hoje em dia as ideias chegam a muito mais gente e numa velocidade incrível. E então, assim, quando as pessoas, seja em qualquer campo, começam a defender ideias radicais, as ideias radicais, elas têm uma característica: elas parecem pressupor uma solução simples. Elas parecem não suportar a complexidade das coisas, a complexidade da nossa sociedade atual. E ficam querendo que as coisas voltem a ser como eram. As coisas não voltam a ser como eram. As coisas andam para frente e às vezes elas retornam com novas roupagens. Mas não adianta você querer frear o bonde da história, né? Só que essas ideias radicais, elas atendem a esse anseio das pessoas de encontrarem uma posição que diga assim para elas o que elas têm de ser. E aí a gente pode lembrar que, por exemplo, os outros animais, eles não parecem atordoados por dramas existenciais. Eles vivem guiados por uma espécie de saber escrito implícito, biologicamente, que faz com que esses animais não tenham dúvida e ajam como têm de agir. Fujam na hora que tem que fugir, comam na hora que tem que comer e copulem na hora que tem que copular, né? Então, assim, eu não sei se as pessoas querem reduzir a experiência humana a uma simplicidade dessa. Me parece que nem nos evangelhos, de forma alguma, você encontra esse hino de que as pessoas, os seres humanos, voltem à animalidade. Pelo contrário, há um incentivo à superação disso, através, no caso da religião, de uma fé numa certa palavra, no caso da ciência, numa reflexão que procure assim valorizar a tão propalada racionalidade do ser humano. Se nós somos racionais mesmo, então por que essa vontade de voltarmos a uma espécie de natureza humana nesse campo do que é homem e mulher? Não, isso é natural que o homem seja assim, é natural que a mulher seja assim. Não, não é nada natural. O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher. Me explica isso, me conta por quê. Não consegue contar, e aí começa, em alguns casos, a ficar violento e agressivo, porque talvez fundamentalmente assustado, com medo, porque o homem ele se faz um pouco em oposição ao feminino muitas vezes, né? Então ele fica assim, e aí, como você disse no começo da nossa conversa, você é homem ou não é? Vai lá ou não é? E você é mulherzinha? Como se a mulherzinha não fosse lá, entendeu? Então assim, como você começa a ver, aquele cara ali, ele não vai lá. Ele não é homem? Porque ele não vai lá ali na hora da briga física, mas ele vai na hora de manter a família, na hora de ser um sujeito protetor com a esposa. Então, assim, confunde, porque alguns padrões éticos que atendem aos conservadores estão presentes e outros não. E aonde eles estão se atrelando, e me chama muita atenção também, já que a gente está discutindo uma questão de cultura e entra também a questão da religião, quando a gente vê o que se prega mais, né, se fala muito dos evangelhos de Jesus. Jesus foi uma figura que veio aqui, andou com ladrão, né, abraçou o leproso, enfim, ele era um cara que era minimamente totalmente desligado de todos esses preconceitos. Mas o que a gente está vendo é as pessoas seguindo o Velho Testamento, que é duro, que é um Deus que fica lá de cima tacando raio em cima de você, vigiando você o tempo todo. E eu acho que essa vigília de alguém que, sei lá, o absoluto ou seu colega, né, tá vendo o que você está fazendo, e então você não pode sair da linha. Qual é a linha? Essa é a questão. Quantas vezes você vê um sofrimento absurdo de um homem, né, que se descobre, ou se descobre porque pode-se dizer isso porque é homossexual, mas no momento que ele se dá conta e está dentro de um lugar muito conservador, o sofrimento é absurdo.
Então ele tem que negar isso para ele mesmo ou ele tem que negar isso para os outros, né? Como é que é essa questão da gente lidar com as fragilidades humanas? Porque basicamente seria isso, como se o homem não fizesse parte desse contexto. Não, esses aqui não têm esse tipo de fragilidade, não são vulneráveis, tudo tranquilo. Eles brigam, eles batem, eles se impõem. Bem, o que eu vejo é que começa cada vez mais a se tornar público uma diversidade de comportamento nesses que supostamente seriam homens, né? Porque nasceram biologicamente homens. Então, você vai ver que existem muitos comportamentos. A coisa não está mais tão caricata. Por exemplo, uma caricatura, tá? No começo do século XX, um homem que nascesse no começo do século XX terminaria sendo encaminhado para ser engenheiro, médico, advogado ou militar. Uhum. Eu que nasci na segunda metade do século XX, já escolhi ser psicólogo, profissão de mulher. Uhum. Eu sou mulher ou homem? Ninguém pode afirmar aqui nesse programa. Ninguém sabe, pelos meus caracteres secundários e tal, vão dizer que eu sou homem, mas ninguém sabe direito. Pode ser que eu me comporte como mulher em uma série de aspectos, né? Quem é que vai saber? Uhum. Só vendo. Então, essas discussões elas acabam trazendo um problema. O conservadorismo, assim, e repito, não é você levar uma existência conforme os seus valores mais apropriados, é querer que todo mundo viva. Exatamente. Né? Esse aqui é um problema, e querer que todo mundo viva sem ter como fundamentar. E o fundamentalismo é o quê, né? No máximo fazendo uma referência à Bíblia, que é um texto de exegese difícil, saber exatamente quem disse o quê, quando, se esse texto veio muito depois, como é que ele foi escrito no século I e depois no século IV. Então você tem uma série de problemas de interpretação e certamente de relação disso com o que havia de poder na época, com o que havia de uma necessidade de expansão da religião cristã. Aí você vai ter uma série de problemas de interpretação. Ora, se você tem uma interpretação rígida do que está ali, você vai ter que se virar com quem não tem. Uhum. E aí, se você ficar muito brabo e for amigo de um monte de gente parruda ou com armas, você sai esbofeteando os outros que não se comportam como você. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa não sabe direito como responder à chamada da vida. Olha, as pessoas costumam dizer sobre uma pessoa que faleceu, costumam dizer o seguinte: descansou. Por quê? Porque a vida é muito exigente. E ela exige o quê de você? Não é fácil responder. Então, quando aparece alguém que diz assim, olha, é aqui que é, você já ganha um monte de gente, né? Hoje em dia isso acontece também no problema da psicopatologia. As pessoas parecem felizes, às vezes, em dizer que tem bipolaridade, que tem TDAH, que tem não sei o quê. Eu acho que isso é uma coisa estimulada um pouco pela direção que tomou a psiquiatria atual, mas tudo bem. Basta ver o seguinte, há uma certa tranquilização quando a pessoa descobre do médico o que ela tem, mesmo que seja uma doença, uma psicopatologia, mesmo que seja, a pessoa fica feliz. Quer dizer, isso mostra um pouco que as pessoas não são tão orientadas quanto gostariam, menos ainda nesses tempos atuais, e ficam muito satisfeitas quando aparece que é alguém que finalmente vai me dizer o que é ser homem, porque eu estou perdido. E mais recentemente, desculpa, eu sei que já estou falando muito. Não, pode falar, não. A coisa assim como é que eu conquisto uma mulher? Assim? Ué, mas eu fiz isso e não conquistei, então essa mulher está com algum problema. Uhum. Entende? Então fica uma coisa assim, olha, é muito difícil essa troca, saber conquistar. A gente tem essa experiência, nós que somos psicólogos, psicanalistas, a gente ouve as pessoas falarem, não é fácil saber, não é fácil às vezes chegar perto de uma menina e dizer para ela que você gosta, que você tem desejo, interesse, às vezes não é fácil saber o que você verdadeiramente deseja, né? Se algumas pessoas têm essa facilidade, não esperem que sejam todas as pessoas, porque não são. E assim, a gente falando dessas duas linhas, né? Você segue por aqui, que bom.
essa coisa da psicopatologia que você está falando também, né? Sobre a questão de... eu muitas vezes escuto... eu acho que isso aqui é do meu TDAH. Tipo assim, não sou bem eu, não, mas é alguma outra coisa que está aqui dentro de mim, né? E que dá essa certeza porque não tem certeza. Porque eu acho que é justamente o que a gente vem falando. Como é que você navega num mar com ondas tão revoltas que você não sabe direito qual a direção que vai? Se alguém me diz vai por aqui, eu vou ficar feliz mesmo, porque eu acho que o desenho desse mundo ele está estranho, porque ele tem tanta coisa nova, tantas coisas diferentes, umas boas, outras ruins, por exemplo, os extremos climáticos. Você fica tão ameaçado que se alguém pegar e dizer para você, vai por aqui que é melhor, né? Deus quer que você faça isso, ou sei lá, a sua empresa quer que você faça isso, seu médico quer que você faça isso, eu vou fazer, cara. Eu vou fazer porque eu vou ficar sossegado. Eu estou fazendo certo, eu estou seguindo uma linha, eu estou seguindo um caminho. Há muitos anos atrás, Raimundo, eu acho que eu já te falei isso, você disse assim, a gente vem de um mundo muito linear, agora não, cara, o mundo está totalmente divergente, então falta o quê? Falta corrimão, onde é que a gente segura? E essa questão da sensibilidade, da vulnerabilidade, ela também é muito própria desse momento em que a gente pode falar disso. Hoje a gente sabe, claro, nós somos racionais e a gente tinha essa visão tanto de racionalidade, mas a gente é muita emoção também. A emoção é uma resposta o tempo todo que a gente tem no nosso organismo, seja ela representada por um sentimento, por abrir e fechar de uma pupila, por uma sudorese, mas ela está sempre acontecendo, né? E o que a gente faz com isso? A gente faz de conta que não existe, né? Isso é a nossa humanidade, é a nossa sensibilidade, é a nossa vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é só no sentido do que a gente sente, no sentido da nossa existência, é vulnerável mesmo. Né? E como é que um homem que é o caçador, o brigão, o forte, lida com aquilo que não é nada disso? Agora, se você não é brigão e forte fisicamente, e você é homem, se pensa homem, então o que você faz? Se você quer ser homem, está identificado com a masculinidade, quer que as mulheres, por exemplo, se interessem por você, quer ser reconhecido como homem pelos outros, mas você não se sente tão interessado pela caça ou pelos esportes radicais, pelas lutas. O que você vai fazer? Ora, você pode entrar para um clube de caça, entrar para uma luta, entrar para não sei o quê e forçar a barra para ver se você chega lá, né? Ou você pode falar assim, eu não gosto disso. Né? E está tudo bem. Mas essa resposta madura, não gosto disso e está tudo bem, não é tão fácil de ser dada por uma pessoa a si mesma, por um homem a si mesmo. Ele vai sofrer um pouco de angústia com isso. Porque ele foi criado num ambiente onde ele ouviu que esses eram virtudes masculinas. E ele não se sente à altura dessas virtudes. E ele vai se perguntar, eu não sou homem? E vai sofrer com isso. Quando ele chegar lá na psicologia, o que você vai fazer? Né? Algumas pessoas acham que existem terapias para essas coisas. Mas as pessoas podem também encontrar psicólogos e psicanalistas que não se interessem por essa perspectiva e que perguntem assim, mas quem te disse que ser homem é isso? Como é que é ser homem? E aí o sujeito posto para falar acaba vendo que ele não sabe direito o que é aquilo, que ele caminhava cheio de preconceitos, e isso aí, para os conservadores mais radicais, para aqueles que querem que todo mundo se comporte da mesma maneira conservadora, isso é um horror. Uma terapia não deveria, talvez, permitir que uma pessoa fizesse essas reflexões. Deveria mostrar para a pessoa e, através de artifícios técnicos da sua sabedoria profissional, fazer com que a pessoa volte para o caminho normal. Mas o psicólogo que estudou, ele já vai saber que, olha só, o caminho normal é uma dificuldade de dizer. Ele é sempre muito misturado de convenções sociais. Uhum. Então, assim, a gente não vive mais no tempo medieval, a gente vive hoje e é uma onda de pessoas mudando. É uma maré de pessoas mudando. Então, o psicólogo vai falar assim, olha, cara, não é por aí.
Vem uma criança pequena de 5 anos e diz assim, eu quero, um menino, né? Diz assim, eu sou menina, eu quero ser menina. Aí você, em princípio, você tenta lá, né, fazer com que o menino se comporte como menino, isso mas não está funcionando. Então o que você faz? Joga a criança fora, esconde ela, bota dentro do armário? Não, se você for dignamente humanista, você vai falar o seguinte, olha, não, ela tem direito de existir, vamos ver o que a gente faz com isso. Por motivos que eu acho que a gente não vai ter tempo de pensar aqui, isso está aparecendo muito. Demais. Uhum. Agora, como é que se maneja com uma coisa muito tão delicada? Não é fácil. Por exemplo, você tem um filho e uma filha. Aí você vai lá e não pode deixar de transmitir um pouco para o seu filho os seus valores, o modo como os valores entram em você. Então a tendência vai ser você chamar o seu filho mais para jogar bola e chamar a menina para passear ou para jogar vôlei. Né? Ou seja, essa distinção de gênero ela é muito entranhada no modo como a gente educa os nossos filhos. Então eu não diria assim, eduque seu filho de modo neutro, não dê nenhuma dica dos preconceitos sociais sobre isso. Não, olha só, eu fiz o quarto do meu filho azul, eu comprei uma bola de futebol para ele, para minha filha eu comprei uma boneca. Aí daqui a pouco a menina começa a querer jogar bola. Aí o que eu faço como pai hoje? Ora, decidam. O que eu faria é o seguinte, vou jogar bola com ela. Vou jogar bola. Eu não incentivei, não fui eu que propus, porque eu não estava com essa ideia de que a gente deve ser neutro e deve deixar a pessoa escolher, não estava tão preocupado com isso. Mas... sem desconstruir, né? Eu não vou agora violentamente falar, não, você não pode jogar bola. Não, o seu quarto não pode ser de outra cor, senão azul. Entende? Isso é que é a diferença. Se você... Olha, uma coisa é incentivar ou buscar uma neutralidade que eu acho difícil, porque o gênero está espalhado na língua. Hoje em dia, algumas pessoas querem limpar a língua de qualquer preferência de gênero, né? O que é muito difícil. É uma questão séria, mas é muito delicada, muito difícil. Eu não defenderia aqui que as pessoas têm que tentar essa neutralidade. Mas se elas se deparam com uma coisa que não atende tanto às exigências do que todo mundo espera, cara, o que você vai fazer? Quem é todo mundo também, né? E quem é todo mundo? Pois é. Porque você estava falando a questão da menina jogar bola, jogar bola, tá, e daí? Qual o problema? Né? Tem nunca resposta para isso aí. Nunca tem. É assim que é. Você vai ter que dar aquela carteirada. Pois é, e eu estava pensando aqui, a gente teve um podcast que a gente conversou também sobre masculinidade, mas numa outra vertente, que muitos homens, eles entendem, eles entenderam, eles se construíram achando que mulher é posse e que ela não pode sair, né? E aí sim, a violência, né? E a gente tem visto tanto essa questão do feminicídio, quanto as pessoas defendendo. Também, né? Tava ali com aquela saia, também tava ali... Tipo, um homem, coitado, tá sendo vítima de uma sedutora, entendeu? Quanto mais... Então, assim, eu tô sempre pensando aqui, quando você tá falando, na música do Pepeu Gomes. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menina, sou feminino e masculino, né? E aquilo ali, eu lembro que foi uma confusão, né? Quando saiu essa música, porque... Como assim, né? Mas, por outro lado, eu acho que também abriu as portas para essa questão do homem poder existir de um outro jeito. Porque é isso que eu acho que é o desafio. Poder estar nesse mundo sendo alguém que nem é feminino, nem é masculino, mas, como eu disse, mais humano, né? Lidando com as tuas questões que são inerentes. Você vai sentir medo, você vai sentir raiva, você vai ficar triste, você faz o que com isso? E é como se isso fosse muito silenciado. Muito amordaçado. Eu vi e conheço muitos homens que eu não sei o que eles pensam, o que eles sentem. Eles só atuam. Né? Então, eu tô triste, eu vou procurar uma mulher agora, um novo relacionamento. Porque aí, é claro que isso não é consciente, mas você percebe que em vez de pensar, pô, cara, que saco, tô triste, tô deprimido,
eu vou encontrar um jeito de não lidar com isso e vou sair saltitante, feliz, procurando uma outra coisa que me faça sair desse lugar, né? Eu pelo menos, já tive algumas experiências e vejo isso, né? A pessoa, quando passou por um amigo se matou, um irmão morreu, e aí começa a ficar no desespero de encontrar alguma coisa para fazer, ficar alegre, para fazer a vida voltar, sabe? Porque eu não posso lidar com a minha fragilidade. Eu não sei se você já chegou a ver, bom, claro que deve ter visto, né? Mas eu tenho assim uma clareza de que ainda é muito difícil, principalmente para homens mais velhos, né? Homens mais velhos têm um comportamento não só conservador, mas muito pouco autorizado. Dificilmente você vê um homem mais velho podendo romper com suas tradições internas, com seus preconceitos. É uma coisa que eu muitas vezes fui confrontado com situações que me levaram a pensar o seguinte: quando o sujeito não está muito tranquilo com as coisas com o que ele é, com o que ele pensa, quando ele adere a valores de um modo muito rígido, isso cria um certo temor de pensar. O sujeito fica que ele não pode pensar, porque se ele... Então, às vezes, o cara não rende no trabalho, porque o trabalho dele exige reflexão, mas se ele começar a pensar, ele vai se sentir ameaçado, porque o mundo dele fica estabilizado de uma maneira muito rígida, né? Não precisa ser autista para ter isso. Uhum. Você vai encontrar muitos adultos bem-sucedidos socialmente, mas que vivem presos a convenções, né, muito rígidas, que fazem com que qualquer coisa que aponte para uma possibilidade de reflexão seja ameaçadora. Então, se você tem seus valores e os pratica dessa maneira, na hora que aparecer um praticando diferente, você vai se sentir ameaçado. Porque eu tenho que dizer que isso aí não pode. Porque se isso aí puder, eu vou ter que pensar se eu quero ou não. Então você diz, isso aí não pode, né? Então isso é um problema, porque você vai criando um pessoal que... Eu acho que aí a gente pode tocar no problema do negacionismo. O pessoal que chega e não quer saber do que balança com os valores dele. A pessoa não quer saber disso. Qualquer coisa que balance deve ser mantida afastada, deve ser tratada como má, como doente, como louca, né? Isso reflete o quê? Uma fragilidade desse sujeito que está atacando esses novos valores. E aí o que vai acontecer? Na hora que esse sujeito tiver um filho, esse filho dele vai ser afetado por essa fragilidade dele. Vai ser. Então ele, ao invés de estar contribuindo para o modo dele existir, muitas vezes é a ideia da família tradicional, né? Então eu quero que exista a família tradicional, mas eu estou ali como pura fachada, porque eu vivo fazendo o que todo mundo espera que eu faça. Tá? Ora, isso vai destruir a família, porque a família vai vai crescer de uma maneira... vai ser formada de uma maneira falsa, porque fazer família não é fácil, fazer casal não é fácil, é preciso coragem de enfrentar, sem covardia, as questões que os filhos trazem, as questões que a esposa traz, as questões que o homem traz, né? Mas se você tem, como você mesmo está dizendo, né? Se você tem uma coisa muito... os lugares bem marcados, os valores bem sedimentados, eu não preciso me preocupar tanto. Eu só tiro da minha frente. O que está explicando todas as bolhas que a gente está vivendo, né? E aí você falou de ciência, né? E ciência e negacionismo são duas coisas que conversam, porque a ciência virou uma questão... Conversam não, né? Brigam, né? Conversam no sentido de que eles estão aí batendo... conversam nesse sentido, não de que eles dão certo. Né? Mas no sentido de que eles... um veio... por conta do outro. Eu penso assim. Então, o negacionismo está aí mostrando que a ciência é uma questão de opinião.
Não, é uma questão, eu não concordo. Eu não. Isso, olha, só 500 anos atrás, quando eu dava aula na faculdade, um aluno virou para mim e falou assim: professora, eu não acredito em psicologia. Eu falei, mas isso aqui não é religião, meu amigo, isso aqui é ciência. Não é uma coisa para você acreditar. Hoje, eu vejo isso acontecendo muito. Não, eu não acredito em psicanálise, não acredito em psicologia, não acredito na vacina, não acredito. Oi? Você acredita em quê? Né? Eu acredito no poder do absoluto que vem aqui. Oi, gente, não é assim. Então, assim, quando você diz que não é assim, a pessoa fala assim, qual é a fonte? As pessoas que agem assim mostram um profundo e grave desconhecimento do que seja a ciência. A ciência não é um negócio inventado, que podia não ter sido inventado. A ciência, ela explora o modo como o homem vai resolvendo seus problemas cotidianamente. Ele vai vendo que é por ensaio e erro, né? Verificando se aquilo se repete todas as vezes ou não. Né? É claro que depois a ciência vai se sofisticando e passa a ser, por exemplo, existem confirmações de hipóteses sobre o funcionamento das estrelas que são confirmadas matematicamente. Então não é pela observação, eu não estou vendo, mas eu confirmo pelo cálculo. Né? Mas as pessoas que negam essas coisas são pessoas que desconhecem profundamente como funciona a ciência. É claro que entre os cientistas você vai ter jogos de poder, você vai ter vaidade, você vai ter corrupção. Mas no campo científico como um todo, as coisas progridem segundo essa orientação cética. Cética em que sentido? Será que é isso mesmo que eu estou vendo? É sempre uma pergunta. Mostra de novo. E aqui não deu certo, então não é. Então a ciência ela é muito cuidadosa, ela não tem essa coisa de crer, como você falou muito bem. Mas o que crer é o que sustenta, na verdade, hoje. Porque se eu acredito que não tem aquecimento global, eu vou procurar no universo todos os argumentos possíveis para dizer que não tem, mesmo você vendo isso na tua cara. Entendeu? E vou te dizer, Raimundo, não são pessoas, e isso é uma coisa que me assusta, né? São homens, normalmente mais homens que eu vejo falando, que acreditam que aquilo é verdade, apesar de serem pessoas que têm uma boa formação, que tem. Então, assim, o que está guiando aquilo ali não é o que acredita, não é o que sabe. Eu acho que pesa mais. Eu sugeriria que esses homens olhassem para o que está logo ao lado dele. Então, por exemplo, o nosso assunto de hoje aqui não é meio ambiente e ecologia, mas, por exemplo, eu não acredito no aquecimento global. Tá? Eu não acredito que a floresta amazônica vai acabar. Tudo bem, mas a floresta aqui em Friburgo está aumentando? Eu não acredito que a água vai ficar toda poluída. Tudo bem, mas esse rio que passa aqui em Muri, ele está limpo ou está sujo? Então, assim, se você olha para o rio de Muri e diz assim, ele está limpíssimo, então já era, cara. Aí não tem como conversar. E isso vai dar problema, porque esse cara vai ter que bater em mim ou eu vou ter que bater nele. Não vai dar certo. E aí eu acho que entra a questão mesmo da força, do risco, de tudo que é também inerente, né, à questão masculina. Mas eu acho, né, a gente vem falando, como é que essa masculinidade vem sendo construída e como ela também vem sendo reconstruída. Não vou dizer que ela está sendo destruída. Você ia poder estar aqui fazendo esse programa? Não, de jeito nenhum. Quem sou eu, agora, né? Talvez o conservador de hoje, ele não precisa. Se ele não for muito radical, ele vai falar assim: não, é claro que ela pode ir fazer o programa. Mas ele não entende que quando ele faz isso, por aí passa também uma série de outras coisas. É como disse o outro lá, passa a boiada, porque se você aceita que a mulher pode trabalhar, então você também vai ter que começar a pensar, bem, qual é o papel do homem diante dessa mulher que hoje pode trabalhar e que antes não podia. E aí, que hoje, por exemplo, nessa mudança da masculinidade, nessa direção, a gente foi vendo um avanço muito grande no papel da mulher, né, na sua inserção no mundo de trabalho, no mundo da política, no mundo social. E o homem parece que ele foi ficando meio que lá mesmo, né? E aí foi sobrecarregando a mulher de tantas coisas, né? Porque ela continua sendo dona de casa, continuava sendo, enfim,
a responsável pelo estudo das crianças, enfim, contribuindo financeiramente. Mas eu tenho visto também uma outra coisa, né? Eu tenho visto muitos homens mais jovens que não têm essa postura. Que ajuda a mulher em casa, que troca a fralda de filho, que toma conta, que reveza, né? Eu acho que isso também, eu não sei se isso... Vão ser mal vistos em certos grupos masculinistas. Ou vão que ser disse mal assim, vistos. como ele é bonzinho, como ele é legal, ele ajuda a mulher dele. Vão desconfiar se não é algum outro problema. Né? Não, mas assim, tipo, ele ajuda, não que ele contribui porque é papel dele, né? Não, você pode me ajudar? Quantas vezes você vê se chegar para um homem, eu já fiz isso muitas vezes, me ajuda aí. Não, me ajuda por quê? Se a casa é sua também, né? Então, essa visão de equanimidade... Eu entendi o que você quis dizer, eu acho que essa palavra existe. Né? Equivalência, assim, igualdade. Equanimidade, é isso mesmo, igualdade entre homem e mulher? É uma coisa de equanimidade. Gente, será que eu inventei essa palavra agora? Não, mas eu acho que ela existe, sim. Não é igualdade exatamente, né? Mas no sentido de ter um equilíbrio. Ou seja, a gente não é igual. Direitos iguais na diferença. Exatamente. Eu costumo dizer, né, e eu já falei isso algumas vezes, que o nosso corpo é mesmo testemunha de tudo isso. Quando se diz, né, que quando você vê que teu coração bate, pulsa para bombear sangue, o pulmão para controlar a questão do ar no seu organismo, o rim filtrando, cada um fazendo o seu papel, tudo diferente. E tudo funcionando para que alguma coisa exista, tipo a gente, né? Cada um de nós, né? Então, assim, a diferença ela já está posta desde que a gente nasce, desde que a gente se constitui enquanto humano. Não precisa você ficar fazendo nenhuma teoria sobre isso. Agora, essa reação de tentar segurar uma visão de mundo, uma visão de masculino, eu acho que ela tá construindo um grande caos. Em 2000, quando a gente tem um tempão, né? A gente fez uma pessoa, né? Uma economista assim super legal, falou, era professora da FRJ, não estou me lembrando o nome dela agora, falou sobre a perspectiva de trabalho no século XXI, né? A questão do trabalho, e ela dizendo assim: nós estamos no olho do furacão, porque antigamente o que era promessa de futuro virou promessa de caos. Né? O progresso não é infinito, a Terra é finita, os recursos são finitos, né? E muitas outras coisas começaram a ser discutidas, isso lá em 2000, e que a gente ia ficar muito sem chão. E o que a gente está vendo em função disso aí é um oportunismo de falar assim: já que você está inseguro, meu amigo, eu vou te dar segurança, né? Eu vou trazer para você uma resposta bem legal. O homem pode ser vulnerável, um homem pode no sentido, ele está autorizado a ser vulnerável, ele está autorizado a ser reflexivo, ele está autorizado a ser o que ele é? Eu não sei. Bem, é uma luta, a gente está assistindo essa luta. Nós, no nosso país, hoje, a gente vive muito isso. As disputas entre os partidários, assim, das pautas das minorias, né? Os que defendem aí os direitos das pessoas se expressarem sexualmente das mais diversas maneiras, desde que respeitando o modo como os outros, né? Isso está na ordem do dia, produzindo muita reação negativa e muita reação positiva. Então, quando você fala que existem homens que hoje já estão par e passo com essas mudanças, sim, sem dúvida nenhuma, e não são poucos. E em diversas classes sociais. Isso aí não é propriedade de certa classe social em detrimento de outra. Você vai ter homens que são capazes de suportar bem que os outros se comportem da maneira como quiserem. Então, eu acho que é assim que a violência, o radicalismo, o fundamentalismo e a fragilidade, paradoxalmente, caminham juntos, né? Então, assim, você, quando expressa muita violência contra outros comportamentos que, em princípio, não impedem você de se comportar como você queira, né? Você está sendo muito fraco, muito frágil, exatamente o contrário do que você está defendendo.
né? Assim, homem é forte, então aguenta firme aí, cara. Mas não, então deixa o outro ser como quiser. Porque ser forte não é significante. Seja cristão, respeite os outros. Seja cristão, acolha os outros com amor, acolha o diferente. Não foi isso que Jesus fez, pelo amor de Deus. Desculpa, Carmen, fala. Não, eu estava pensando aqui porque tem uma coisa muito forte nessa história toda, que eu acho que é uma questão também um pouco masculina, é desse jeito, é assim. Eu tô te dizendo, é desse jeito. Não sendo desse, como você mesmo falou, né? Como é que essas pessoas se seguram tanto nesse lugar? E eu fiquei pensando, estou pensando num monte de gente que eu conheço, né? Como é que significa, o que significa você pegar e falar assim, e se eu não for assim? E se for diferente? Porque eu acho que uma das grandes coisas, mas grandes palavras, que eu acho que elas são marcadoras, né? Que marcam o nosso século, é dúvida. Mas será que é isso mesmo? Será que não pode ser diferente? Bom, será que está falando, é isso aí? Sabe, a dúvida, o problema, o questionamento, eles são, eu acho que são a palavra de ordem desse mundo que a gente está vivendo hoje. E, ao mesmo tempo, produz um movimento de reação a isso. Que é natural também, né? Mas o que a gente está vendo é um movimento de reação que muitas vezes apela para a violência. Por quê? Porque está querendo segurar uma coisa que não vai conseguir. Mas, então, a gente recebeu lá na escola recentemente uma família que veio do Afeganistão, fugindo do Talibã, e foi nesse jeito. A força. A mulher não pode estudar, a mulher não sai de dentro de casa, a mulher só fica dentro de casa trabalhando para a família. Ela pode ser estuprada, ela pode ser qualquer coisa, entendeu? Tá tudo certo. Então, é uma masculinidade da imposição do poder e é a outra masculinidade que pode lidar com o que você é de verdade, né? Então, assim, o que a gente pode pensar, né, com relação a tudo isso que a gente está falando, né? Como é que a gente pode pensar em direcionar, né, um olhar mais empático para esse homem? Eu acho assim que, por exemplo, outro dia eu escutei, estamos precisando da volta dos homens másculos. Está faltando homem másculo por aí? Tem um bocado de homem másculo e eu estou entendendo másculo aí no sentido mais convencional, mais careta, né? O homem mais... E não só existem muitos ainda, como são eles que têm mandado oficialmente no mundo. E o pessoal acha que o mundo está indo tão bem assim, para valorizar tanto assim o trabalho espetacular desses homens másculos no poder, né? Que decidem sobre a mulher também, né? Por que esses homens másculos não conseguiram manter as famílias muito bem organizadas e felizes e estáveis? Porque... Que eles estão muito mais no poder do que as mulheres, né? Exatamente. Então, assim, por que eles querem? Inclusive, você tocou nesse ponto, né? Claro que a gente suspeita quando o homem quer que as coisas voltem a ser como eram, porque era tudo de bom para eles, num certo sentido, né? O que é espantoso é que tem algumas mulheres que defendam isso também, né? Você vê, por exemplo, essa tentativa de legislar contra o aborto legal, no caso das meninas que são estupradas, que elas têm que ter filho. Essa coisa polêmica que rolou aí, não foi feito por... Ninguém perguntou para nenhuma mulher, né? Eu penso isso, sabe? Isso não foi feito por homens, pelo direito à vida. Aí você pergunta qual é a vida que está tendo direito. Uma criança que nasce, de repente, vítima de uma violência, como é que ela vai crescer? Como é que vai ser? Né? Então, assim, os homens decidem sobre os valores, decidem sobre os corpos femininos, decidem sobre tudo que eles quiserem, porque eles estão com o poder. E eu acho que é isso que a gente está falando que pesa muito. Eles, de uma forma geral, né? No caso, vocês, né, têm o poder, né? Os homens têm o poder mais do que as mulheres, porque historicamente isso foi sendo pautado assim, né? Mas as mulheres estão abrindo caminho e não é uma coisa de disputar. Isso é que eu acho que é ponto central. Não tem que disputar se o homem é melhor do que a mulher ou a mulher é melhor do que o homem, cada um na sua, né? Mas a gente tem um olhar que é muito assim,
homem é melhor que mulher, rico é melhor que pobre, hétero é melhor do que homossexual e por aí vai. Eu acho até que a gente deve esperar, seria bastante plausível que as mulheres estivessem mais com a faca nos dentes do que os homens para enfrentar essas lutas. Por quê? Porque elas sempre tiveram servindo aos homens em muitas, mas muitas vezes das maneiras mais sórdidas, né? Mais abusivas. E se você mora numa comunidade que não tem contato com o resto do mundo, a coisa fica para sempre assim. Só que aí tem um negócio que começou a aparecer, que é o rádio, a televisão. Você não consegue mais se fechar na sua comunidade. Bota uma televisão ali, o mundo inteiro entra pela tela e a mulher começa a falar assim, ué, isso pode? E parece que tem gente que preferia que dizer assim, bom, vamos trancar a mulher, não tem mais televisão, para ela não saber que essas coisas existem. Isso vai dar certo? Não vai dar. Pode até morrer muita gente, você pode matar muita gente para deixar as coisas do jeito que elas devem ser. Matar uns 30 mil. Mas vai acabar um momento, cara, que isso vai fazer água e a maré vai passar por cima. Não adianta, tá? Eu não vou estar aqui para ver como é que vai estar o mundo daqui a 50, 100 anos, mas eu aposto que o pessoal não vai conseguir segurar essas mudanças que vêm, quer queiram, quer não, podem ser contidas durante pouco tempo e pro forma pela violência. Mas você não vai conseguir segurar pela violência o resto do tempo, não vai dar. Não vai rolar. Eu acho que assim, a gente está chegando num ponto, né, em que a gente pode começar a refletir, né, como é que a gente vai caminhar com essas novas gerações. Né? Como você mesmo disse, a gente não sabe o que vai acontecer, mas isso me lembra da sociedade industrial, quando ela começou, desarticulou, desestabilizou, ninguém queria que fosse daquele jeito, ou queria que fosse daquele jeito, as pessoas ficaram perdidas, mas as coisas foram postas e em um determinado momento se estabilizaram. Então, assim, nosso tempo está estourado aqui, e eu queria passar a palavra para você, primeiro agradecendo, obviamente, mais uma vez a sua contribuição brilhante, né, Raimundo? Sempre é muito bom e todas as pessoas que assistem um podcast sempre elogiam muito sua capacidade reflexiva, seu conhecimento e essa contribuição importante, né, por conta dessa visão de mundo e também pelo seu papel como profissional, tá? E eu passo para você as palavras finais aí para a gente fazer o encerramento. Olha, eu queria que fosse posto fim ao radicalismo, porque o radicalismo é paranoico. Paranoico por quê? Porque se você não pensa e não faz como eu, você é ruim ou louco. Você tem que desaparecer para então nós vivermos naquele mundo purificado das pessoas boas que fazem como todo mundo. Isso é uma coisa horrível. Isso é horrível, isso é terrível. Viva do seu jeito, faça a sua comunidade existir desse jeito. Exija que as outras pessoas respeitem a sua maneira de existir, mas respeite a modo diferente dos outros existirem. Isso que eu queria. Mas está difícil. Talvez em algum momento as pessoas das novas gerações possam contribuir com uma visão diferente do que a gente, porque a gente está, né, no olho do furacão mesmo. Nós somos de uma geração que está vendo tanta transformação e essas transformações desestabilizam muito mais de quem já está no meio da confusão, né? Mas é isso, que a gente possa viver com uma ética de respeito. Eu acho que a ética tem a ver com isso, viva como você quiser, desde que você respeite o outro e você aprenda a conviver, né? Conviva. Conviver é viver com. É viver com a diferença, é viver com aquilo que você não gosta, é com aquilo que você gosta e com aquilo que te enriquece justamente porque é diferente. Obrigada a vocês pela audiência e até o próximo podcast.